Nosso tema dessa noite é como conquistar os meus sonhos. Amém? Eu creio que todos nós temos sonhos e que muitos de nós já tivemos sonhos que também ficaram para trás, não é? E nessa noite Deus vai falar conosco como é que nós podemos conquistar esses sonhos. A palavra de Deus diz na carta de Paulo, no capítulo de número 3, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 12, assim: não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Quando nós temos uma vontade, um desejo, não é? É sempre alguma coisa boa, não é? Nós nunca desejamos ter alguma coisa, que alguma coisa má aconteça em nossas vidas, não é? Nós desejamos alguma coisa que vá nos proporcionar prazer, alegria, alguma coisa que seja perfeita. Sempre quando nós queremos alguma coisa para nós, ou para algum querido nosso, nós sempre queremos o melhor, nós sempre procuramos pensar em coisas boas para nós, não é? E é essa vontade que você tem, esse desejo, pode se transformar num sonho a ser conquistado. Porque uma coisa é você ter vontade de alguma coisa, a outra coisa é você transformar isso em um objetivo, traçar uma estratégia, traçar metas e alcançar isso, amém? E ninguém tem vontade de ter ou fazer coisas imperfeitas. E o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz assim: não que eu já tenha recebido ou alcançado a perfeição, mas prossigo para conquistar. Amém? Jesus, diz a palavra, nos conquistou, não é? Diz assim: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu e você fomos conquistados por Cristo Jesus, e Deus nos fez também para conquistarmos, porque afinal de contas nós somos a imagem e semelhança de Deus, amém? A palavra de Deus diz que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E se Deus, não é, nos conquistou, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz assim: não que eu já tenha obtido ou que já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. Deus te chamou aqui nessa noite para dizer isso, que você deve prosseguir para conquistar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, amém? Afinal de contas, Deus nos conquistou e nós devemos prosseguir para conquistar aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. No versículo 13 a palavra diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. A palavra de Deus diz que, em Hebreus, que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles da fé que avançam para conquistar aquilo que Deus já preparou por nós, amém? Os seus sonhos, os seus desejos, não é, estão muitas vezes na sua mente, estão diante de você, e a palavra de Deus diz que nós temos que prosseguir para conquistar isso. Conquistar não é alguma coisa que, está aqui. Conquistar exige esforço, exige empenho, exige perseverança, exige diligência. Você só vai conquistar se você realmente estiver determinado que aquilo chegue na sua vida. E Deus capacitou a cada um de nós para isso, amém? Felizmente, não é, muitas coisas sucedem na vida do povo, não é? E fazem com que as pessoas às vezes percam a motivação, com que as pessoas às vezes percam o foco, percam a visão que foi dada, às vezes através do altar, através de Deus, às vezes diretamente para a vida da pessoa, às vezes por causa da luta, do desgaste da vida, às vezes as pessoas perdem, não é? Essa visão, essa vontade de conquistar, de alcançar aquilo que muitas vezes era um grande desejo para suas vidas, e às vezes perde essa vontade, não é? Não por causa do mundo, por causa do diabo, perde essa vontade, às vezes por causa da sua própria carne, de dureza no coração, às vezes por querer andar pelo próprio entendimento, mas graças a Deus que existe um porém, porque a palavra de Deus diz em Romanos 8:37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, amém? Então, por mais que sejam adversas situações, por mais que os seus sonhos ainda não tenham se realizados, por mais que você talvez tenha se frustrado em alguma situação, tentando conquistar, tentando alcançar algum dos seus objetivos, graças a Deus diz a palavra que, apesar de todas essas coisas, não é? Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Apesar de talvez você não ter conquistado o seu sonho, não é? Algo que você tenha como um objetivo grande da sua vida, seja lá na parte profissional, na vida pessoal, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida familiar,
que você não desista dos seus sonhos, porque tudo que aconteceu até agora vai cooperar para o seu bem. Amém? Nós fomos criados por Deus, e a Bíblia diz que nós somos criados, feitos à imagem e à semelhança de Deus. Da mesma forma como Deus, antes de criar todas as coisas, sonhou, planejou, projetou, não é? Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que nós possamos fazer da mesma forma, possamos sonhar, possamos planejar, possamos projetar e possamos executar e alcançar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Ti, Pai. Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa nessa noite, através da Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz de penetrar, para dividir alma de espírito, Senhor, para saber quais são os intentos do coração, Senhor. Nós queremos Te pedir, porque nós precisamos de Ti, Pai. Nós clamamos a Ti, nós levantamos a nossa voz aqui agora, Te pedimos que o Senhor possa nos mostrar, Senhor, como conquistar sonhos. Pai, eu tenho certeza absoluta, Pai, que o Senhor não é um Deus mau, o Senhor não é um Deus déspota, o Senhor não é um Deus que se compraz com a mesquinhez, com a pobreza, Senhor Deus, com a falta na vida do Teu povo. Nem o Senhor é um Deus que permite que o Seu povo desfrute de alguma coisa que é boa, que é perfeita, que é agradável por um tempo, e depois, só de binóculo, ele possa enxergar aquilo, Pai. Eu tenho certeza, Senhor, porque a Tua palavra diz: conheceis a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo pobre, se fez rico por amor de vós, para que vós fosseis ricos, Pai. Oh Deus, eu creio na Tua palavra. Tua palavra não volta vazia, e nós te pedimos essa noite, Pai, mostra, Senhor, como é que nós podemos conquistar, reconquistar os nossos sonhos, Pai. Mostra-nos através da Tua palavra, fala conosco, Pai, porque nós estamos aqui nessa noite totalmente, Pai, dependentes de Ti. Eu Te peço, Senhor, usa a minha vida, Senhor, que tudo aquilo que eu possa pensar como um ser humano, que caia por terra, Senhor, que o Senhor possa usar a minha boca, meu raciocínio, meu pensamento, Pai, para que a Tua palavra possa fluir, Senhor, e aqueles Teus filhos que estão nos ouvindo pela internet, que estarão ouvindo esse CD, Pai, que estão aqui trazidos por Ti nesta noite, Senhor, possam receber aquilo que o Senhor tem preparado, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem propósitos, desígnios, nenhum deles pode ser frustrado, Pai. E eu sei, nós sabemos, Pai, nós sabemos em quem nós cremos, sabemos que o Senhor não está aqui para brincar conosco, nós não estamos aqui brincando de religião, não é? Nós não estamos aqui para usar o púlpito, o altar, a igreja, Senhor Deus, como forma de se autopromover, ou como forma de arrecadar dinheiro, como se faz muito por aí fora, Pai. Nós estamos aqui e nós somos o que somos pela Tua graça, nós estamos aqui porque nós temos um chamado, Pai, e nós Te pedimos, Senhor, faz a Tua obra, fala com o Teu povo, e que nós possamos, Pai, porque eu creio na Tua palavra, eu sei que o Senhor é fiel, Pai, e nós estamos aqui para conquistar, Pai. Oh Deus, é o que a Tua palavra diz, prossigo para conquistar, Senhor. E nós estamos aqui nessa noite para conquistar aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações, Pai. No Teu nome, Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém, Pai. Glória a Deus. Obrigado, Tiago, abençoado. Aleluia. Amém. Aleluia. Eleitos e amados do Senhor, bem-sucedidos, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você que foi conhecido por Deus desde antes da fundação do mundo, amém? Glória a Deus. Eu disse aqui na abertura do culto, a melhor coisa que existe é saber que nós somos de Jesus, né? Na verdade, assim, a melhor coisa que existe é ser de Jesus e saber que nós somos de Jesus, amém? Porque antes de conhecer a graça, eu era de Jesus, mas eu não tinha muita certeza, não é? Vira e mexe, eu achava que eu tinha perdido a minha salvação. Graças a Deus que nós temos a melhor coisa do mundo, a salvação das nossas almas, amém? Do nosso espírito, aleluia. A palavra de Deus diz assim, que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, amém? Há um tempo para cada propósito determinado por Deus, e há um tempo de plantar, diz a palavra, e um tempo de arrancar o que se plantou. E Deus trouxe uma palavra desse altar, e nós sabemos que foi Deus quem falou,
que foi liberada uma ordem e que agora é a hora de Deus abrir as portas para que você possa colher tudo aquilo que você tem plantado, amém? Nós cremos, nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos que o altar não manipula, não brinca com a palavra, e essa foi a palavra que Deus trouxe do altar. E a palavra de Deus que nós temos recebido, que nós temos conhecido, é de um Deus que faz coisas grandes, maravilhosas, não é? Sempre fez coisas grandes, é isso que a sua palavra nos mostra. E a Bíblia, não é? Que nós tanto conhecemos, estamos aqui estudando, não é apenas um manual, não é? Onde se você seguir passos, você pode realizar grandes sonhos, mas ela é a prova que os sonhos de Deus podem ser realizados, porque ali mostram muitas pessoas que, como a palavra diz, eram exatamente como nós, sujeitos às mesmas paixões, e oraram, e o céu se moveu, e Deus se moveu em direção a eles, amém? Quando nós temos sonhos, não é? Nós temos força para nos manter de pé e prosseguir sem deixar que a vida passe em branco, porque é triste, não é? Você ver uma pessoa que acaba perdendo o ânimo de vida. Isso acontece muito com quem não conhece a palavra de Deus, né? As pessoas, enquanto são jovens, são sonhadoras, têm projetos, aquela coisa toda. Vai passando o tempo, vai passando a idade, a pessoa começa a ver que a realidade não era bem aquilo, que tudo aquilo que ela sonhava, que ela queria mudar o mundo, não é? Ela tem que se contentar com aquele salário, com aquele emprego que ela tem, e às vezes ela acaba desanimando. Essa não é a mentalidade que o povo de Deus tem que ter, porque a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, amém? E nós estamos aqui porque nós somos criados por Deus para realizar os nossos próprios sonhos, amém? Porque os nossos sonhos, como nós somos filhos de Deus, nós sabemos que a Bíblia diz assim, que Deus é quem coloca o querer, e Ele efetua o realizar nas nossas vidas. Deus sonhou, Deus idealizou, Deus planejou e executou a nossa criação e a criação do mundo, e nós somos filhos de Deus, e a palavra diz que nós faremos as obras que Ele fez e ainda maiores. Quem crê? Quem crê na palavra? Amém? Que você fará as obras que Ele fez e ainda maiores. É isso o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Eu creio nisso, eu recebo, mesmo que com a minha carne, mesmo que na minha vida, mesmo que naquilo que cerca a minha vida, eu não esteja vendo ainda o grande de Deus, eu creio, porque a palavra diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, atentando nós, não nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, diz a palavra, amém? Deus nos capacitou a sonhar, não para que a gente seja frustrado. Sonha, 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 fica olhando, 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 na hora de pegar o sorvete, era de brincadeira, era virtual, não é? Era tudo de mentira. Deus não está brincando conosco, amém? Deus tem grandes coisas, e a palavra de Deus diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus nas nossas vidas, amém? Deus nos criou para produzir, para dominar, para trabalhar, para conquistar. É isso que a palavra de Deus afirma, amém? Então, eu volto a repetir, né? O versículo que nós lemos no início do culto, em Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim: não que eu já tenha alcançado, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. Você tem que estar consciente de que a nossa vida aqui é uma luta constante, né? Não é uma luta para você sempre ficar no sufoco, né? Vende almoço para comprar janta, não é esse tipo de luta que, ai meu Deus, mais um dia, graças a Deus acabou um dia, vou dormir, não. A nossa luta é luta para conquistar, é luta para ter, porque a palavra de Deus, como Deus fez com o povo de Israel, né? Quando os levou para a terra prometida, falou assim: essa terra é de vocês, mana, leite e mel, agora vocês vão e conquistem e acabem com todos aqueles povos. Hoje nós não temos mais que lutar, que matar pessoas, que guerrear, né? Que usar armas. A Bíblia diz que a nossa luta é uma luta espiritual, e nós temos que ter essa consciência, que nós temos que estar na batalha, temos que estar prontos, temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem preparado, porque senão a vida passa muito rápido, não é? Faz alguns meses eu estava numa casa, não é? Tinha um bando de gente, sentei no chão, alguém falou de Jesus para mim, não é? Faz pouquinho tempo, né? Não ri, Elaine, faz pouco tempo mesmo, porque a vida passa muito rápido, não é? Passou mais um pouquinho de tempo, eu comecei a namorar, casei, aí passou um pouquinho, tive um filho, 2, hoje já estão na faculdade, trabalhando, não é? A vida é muito rápida, não é?
Se você deixou de fazer muita coisa, amém. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Amém? Em Deus há tempo, em Deus há possibilidade, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Gênesis 1:28, a palavra de Deus diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Deus te deu fôlego de vida, te deu a vida, para que você domine, para que você conquiste, para que você construa o seu reino, para que você reine e governe em vida, é o que diz a palavra. Os que recebem a abundância da graça, vão reinar e governar em vida, amém? Creia, receba isso, porque a Bíblia diz, se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. O melhor da terra está preparado para você. Ah, mas eu ainda não consegui. Ah, mas eu já faz tempo, está demorando, né? Não está demorando. Aquele que fez a promessa é fiel. Ainda que alguns a tenham por tardia, o Senhor fará justiça aos seus filhos que a Ele clamam de dia e de noite, diz a palavra. Amém? Agora me diz uma coisa, né? A gente está falando de sonhos, de conquistar. Quero que você pense um pouquinho. Será que você tem sonhos? Ou será que você tem só esperança? Né? Ah não, assim, eu creio em Deus, eu espero em Deus, né? Eu espero que, né, Deus é bom, quem sabe acontece, quem sabe, né? Você sabe de todas as coisas, amém? Nós não estamos aqui, a nossa esperança está em Deus, a nossa esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações, mas nós não podemos passar a vida apenas esperando. Não, Deus está no controle. Lógico que Deus está no controle, mas nós temos que ter sonhos em Deus, porque os sonhos em Deus, eles se realizam, para que Deus seja glorificado nesses sonhos, amém? Não fique apenas com esperança, sonhe, projete, conquiste. Se você realmente tem um sonho, você vai atrás dele, amém? Se é só uma esperança, você vai ficar esperando, né? Tem aquela musiquinha, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a vida vai te levando, e quando você der por si, a vida já passou, né? A palavra de Deus diz que tudo é possível que crê, e eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é tudo. Os seus sonhos podem ser realizados em Deus, amém? E a palavra de Deus diz assim, que a fé, se ela não tiver obras, ela é morta. Nós temos a fé, o dom da fé, e nós precisamos com essa fé construir, conquistar, para que Deus seja glorificado através da nossa vida, amém? Tem um versículo bastante conhecido, Jó 22:28, diz assim: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Então tem uma condição para você alcançar alguma coisa. Se você projetar, se você não projetar, se você não pensar a respeito, se você não procurar informações a respeito daquilo que você quer para a sua vida, não é? Eu quero comprar, a bispa fala sempre aqui, eu quero comprar minha casa própria. Você já foi ver onde você quer morar? Se você quer casa, se você quer apartamento, se você quer comprar uma casa aqui em São Paulo, se você quer uma casa numa cidade próxima aqui de São Paulo, você já pensou se você vai se casar e você vai ter 3 filhos ou você quer ter um filho só, não é? Eu quero comprar um carro. Você já foi ver o carro, não é? Eu já fui, irmãos, é assim, não é? Eu falei que agora há pouco, que eu ainda não vejo nada na minha vida, mas eu sei em quem eu tenho crido, então eu não preciso ver, amém? E eu já fui, não é? Eu caí de moto, dia 4 de dezembro, uma betoneira passou por cima da moto, graças a Deus não aconteceu nada comigo, não é? E eu, no dia seguinte, falei com o Gilberto abençoado, ele falou assim, graças a Deus que Deus te livrou daquilo, porque a moto estava quase ficando mais velha do que eu, né? Eu falei, meu Deus do céu, isso é um milagre que eu vou ter que... Não é possível, não, a moto, né? Eu falei, aquilo é quase um dinossauro, né? E aí, no dia seguinte eu falei, amém, eu vou procurar uma moto nova, porque Deus tem algo melhor para mim, né? E eu fui numa loja da Harley Davidson. Não tem assim, não é arrogância, não, irmãos, eu tenho culpa. Eles lançaram uma moto lá que eu achei bonita, né? E nem é da Harley, é uma outra marca que a Harley Davidson comprou. Mas nós temos que ter a coragem, senão, não, aquilo não é para mim, não, aquilo é para mim, porque a palavra de Deus diz que se eu quiser e ouvir, eu vou comer o melhor dessa terra, amém? No tempo de Deus, na vontade de Deus, mas nós temos que ter a coragem, né? Não é fazer que nem os 12 espias lá, 10 foram lá e falaram assim, que isso, Moisés, pelo amor de Deus, aquela terra só tem gigante, né? Nós somos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, aquilo lá não é para, não, aquilo lá é para nós,
Amém? Porque é para nós, porque foi Deus quem preparou para as nossas vidas. Amém? Sonhos mudam pensamentos. Se você começar a sonhar, os seus pensamentos vão mudar. Porque a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforme a sua mente. Como é que você vai transformar a sua mente? Pensando sempre a mesma coisa. Einstein disse: não existe nada mais imbecil, né, mais ignorante, do que fazer sempre a mesma coisa e querer alcançar um resultado diferente. Não, você tem que mudar. Você tem que mudar o seu modo de pensar, pensando de acordo com a palavra, sendo orientado por Deus, orando a Deus, porque Deus vai conduzir a sua vida sempre em triunfo. Amém? E os nossos sonhos eliminam os limites que a nossa mente traz. Quando nós somos muito racionais, quando nós olhamos as coisas assim, bem no nível humano, não é? Nós ficamos só vendo limitações, não é? Nós estamos em 2009. Em 2006, eu estava desempregado. Na verdade, estava desempregado, estava trabalhando, mas não ganhava salário. Tinha acabado de sair de uma empresa, não tinha um centavo, não é? Já contei aqui. Peguei alguns meses de cesta básica da igreja, não é? Peguei dinheiro algumas vezes da igreja também, mais ou menos em torno de R$60 por semana, que era para eu vir à igreja com a minha família e tal, e ajudava a comprar alguma coisa para casa também. E em 2000, isso foi em 2006, em 2000, a minha esposa, ela gosta muito de alguns cantores americanos, ela gosta da Barbra Streisand. Em 2000, a Barbra Streisand fez um show na virada do milênio, não é? Que era o encerramento da carreira dela. E ela queria ir para lá. E eu quis fazer uma surpresa para ela, né? Eu tinha milhagens de passagem, peguei as milhagens, reservei a passagem, né? Tinha dinheiro para o hotel, eu pensei, bom, ela ficando 5 dias lá, dá tranquilo para ir e tal. E fui na internet começar a procurar o ticket lá, né? A entrada do show lá. E como em 2000 a internet era uma coisa muito recente, eu não sabia nem navegar, não sabia nada. E demorei muito tempo e tal. Aí eu mandei uma mensagem no site perguntando qual era o caminho, como eu podia comprar o ingresso. Aí no dia seguinte me mandaram o caminho. Só que no dia seguinte não tinha mais ingresso de $350. Era só ingresso de $1.500. Né? Aí eu, né, falei, puxa vida, né, não vai dar. Né? Não tinha. Aí tudo bem, não contei nada para ela. Né? Passou tal. Aí passou uns 3 anos, mais ou menos. Ela falou de novo da Bárbara, tal, até comentou que a Bárbara tinha encerrado a carreira. Aí eu contei para ela, falei, eu quis te fazer uma surpresa, assim, não contei na época, senão você ia ficar triste, porque não deu certo, tal, né? Aí ela falou assim, mas a Bárbara encerrou a carreira. Eu falei, não encerrou, ela vai cantar de novo. Não, ela encerrou, foi o show de encerramento, o show do milênio, ela não vai cantar. Eu falei, vai cantar. Eu falei, vai cantar, ela vai cantar outra vez, você pode ser que ela vai cantar. Né? E eu não sou ligado em cantor, não conheço nome de cantor, de artista nenhum, nunca, né? Mas eu comecei a entrar na internet, dar uma pesquisada e tal. Aí chegou em 2000 lá. Barbra Streisand, 50 shows pelos Estados Unidos. Falei, vai cantar. Eu falei que ela ia cantar, né? Aí, desempregado, pegando cesta básica da igreja, pegando dinheiro da igreja para vir para a igreja, comecei a falar, eu vou para os Estados Unidos. Eu vou para os Estados Unidos. Deus vai preparar, eu vou. Né? E o que eu fiz? Sem saber, depois que passou isso, é que eu vi que eu estava projetando. Peguei um papel rascunho lá, comecei a procurar na internet hotel, comecei a ver quanto custava o valor do show da Barbra Streisand, comecei a ver como é que era a passagem e tal, aquela coisa toda. Aí eu falei, bom, tenho milhagem. Eu fui ver a milhagem, já tinha inspirado. Aí eu fui lá para negociar, Deus abriu a porta, peguei minhas milhagens de volta. Né? Dava para comprar 2 passagens, ainda sobrou lá 16 mil milhas. Aí, não tinha dinheiro. De repente, teve uma liberação do fundo de garantia, que eu não estava esperando. Nossa, estava super enrolado, né, do último emprego que eu tinha saído e tal. Saiu. Nós fomos para os Estados Unidos. Eu ia ficar 5 dias, ficamos 16, né? Ia assistir um show, assistimos 8, não é? Sem ter condição para... O pessoal poderia falar assim, poxa vida, mas você podia ter usado o dinheiro para, sei lá, comprar uma geladeira nova para sua casa e tal. Mas a minha esposa tinha um sonho, não é? E às vezes Deus permite que nós sejamos o caminho, o canal para realizar sonhos de outras pessoas. Amém? Glória a Deus. E nós temos que crer que Deus pode fazer tudo, não é? E quando eu estava fazendo o negócio da viagem lá, nem passou pela minha mente que aquilo era projetar, porque eu pus um papel, né? Fiz um monte de quadradinho, eu punha lá o hotel, o dia, o show, o cantor, aquela coisa toda tal, né? Para finalizar assim, Deus abriu portas maravilhosas, gastamos pouquíssimo, conseguimos hotéis baratíssimos lá,
aproveitamos o máximo lá, coisa que nós não esperávamos. Eu queria ficar 5 dias. Aí eu reservei a passagem de um dia para 5 dias, assim, período de 5 dias. Só que o moço falou assim: olha, só tem antes para ir e depois para voltar. Eu falei, o que eu vou fazer, né? Você só tenho que ir antes e voltar depois, né? E eu percebi que aquele escrever no papel era projetar, era planejar. Quando eu voltei e eu falei, eu vou levar meus filhos para os Estados Unidos. Né? Aí eu comecei a fazer a mesma coisa, só que eles não tinham passaporte, eu comecei a pôr no papel, comecei a ver quanto ia gastar. Na hora, Deus falou assim: se projetares alguma coisa, se projetas alguma coisa, serás bem sucedido. Eu falei, então eu estou no caminho certo. Né? E eu não tinha dinheiro para levar meus filhos para os Estados Unidos, eles não foram ainda, mas eu tinha dinheiro para fazer uma coisa: tirar o passaporte e o visto. Eles têm passaporte e têm visto. Amém? Então, nós temos que dar os passos na medida que Deus vai abrindo as portas. Eu creio, irmãos, que Deus não nos chama, não é? E nos deixa provar de coisas boas, e depois fala, não, era brincadeirinha, não é? Aquilo é só para ver de longe. Deus é bom. E a palavra de Deus diz que os olhos não viram, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Então, projete, planeje, ore, ouça o que Deus tem para te dizer, amém? Não adianta você planejar, projetar, né? Orar e sair fazendo. Não, ore e ouça o que Deus, porque, não é? A palavra de Deus diz assim que Deus coloca o querer e Ele faz o realizar. Ouça a voz de Deus, clame a Deus para que Deus fale, para que Deus o conduza, porque a Bíblia diz assim que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, amém? Vamos ver qual foi a atitude de Abraão diante de um sonho que Deus colocou no seu coração, né? Deus apresentou alguma coisa para Abraão em Romanos 4,17, diz assim a palavra: como está escrito, né? A Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão e começou a falar com Abraão: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, né? Abraão creu em Deus, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O nosso Deus é o Deus que chama à existência o que não existe ainda. Amém? Por isso é que nós cremos, por isso é que nós estamos aqui falando de conquistar sonhos, de conquistar coisas que não existem, que parece que são impossíveis. Nós cremos em quem chama as coisas à existência. Coisas que não existem e elas vêm à existência. Amém? Versículo 18. Abraão, não é? Abraão acreditou e ele quis que aquilo que era apenas uma promessa de Deus, um sonho, se realizasse. Porque Deus falou assim: Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Abraão comprou aquela ideia e falou assim: eu vou ser pai de muitas nações, eu creio. E a palavra de Deus diz assim: esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Então é o que eu falei para vocês aqui agora, né? Eu estou olhando para a minha situação e eu ainda não estou vendo, mas eu vejo. Amém? Eu vejo, não enxergo, mas eu vejo. Eu olho, não enxergo, mas eu vejo. Porque a Bíblia diz assim: Abraão, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? A quantos cultos você já veio nessa igreja? Não é? Quantos dias você já veio aqui que a bispa foi grandemente usada por Deus, e que a palavra, e que no final do culto oramos, pessoas falaram em línguas, profecias foram trazidas, e você se animou, não é? Esse é o Deus que está aqui hoje à noite, amém? Falando a você da mesma forma. Os sonhos de Deus se realizam, que você creia nisso, amém? E que você esteja plenamente convicto, não é? De que quem fez a promessa é fiel, e que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu, porque se cumprindo em nossas vidas aquilo que Deus prometeu, Deus vai ser glorificado. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer: há Deus em Israel, há Deus naquela igreja, há Deus naquela família. A Bíblia diz que Deus faz todas as coisas, né, para que Ele seja glorificado. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus, e esse é o objetivo da palavra de Deus, amém? Receba tudo o que o Senhor conquistou na cruz por você. Ele já conquistou tudo, não é? Ele foi para a cruz, não é? E disse: está consumado, acabou. Tudo, a Bíblia diz assim: tudo que concerne a vida e a piedade já nos foram doados graciosamente através de Jesus Cristo. Tudo,
tudo que nós precisamos já foi conquistado ali por Jesus na cruz, amém? Já está pronto no mundo espiritual. Nós temos agora que chamar a existência para que se manifeste nas nossas vidas, amém? E quando você realmente quiser que aconteça alguma coisa na sua vida, quando você realmente quiser conquistar, as desculpas vão acabar, né? Porque quando a gente não conquista alguma coisa, quando a gente não consegue, quando a gente não alcança, a gente tem logo, não deu por causa disso, não consegui por causa disso, não é? Quando você realmente quiser alguma coisa, você não vai ter mais desculpas, porque você vai prosseguir para o alvo. O apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu tenho um objetivo, não é? Você não vai ficar preocupado em arrumar desculpas, mas você vai prosseguir para o alvo, para conquistar aquilo para o que você também foi conquistado, amém? A palavra do Senhor diz assim, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração, amém? Agradar-se de Deus, agrade-se de Deus, louve a Deus, ame a Deus acima de todas as coisas, e Deus, né? Isso é um dos ingredientes para que Deus satisfaça os desejos do seu coração. Infelizmente, muitas vezes nós vemos pessoas, não é? Que parece que estão assim, meio que anestesiadas, não é? A vida vai passando e as pessoas, infelizmente, se tornam apenas espectadores da vida, ao invés de serem protagonistas das suas próprias vidas. A pessoa vai, né? Às vezes vem na igreja, tem aquela motivação, ou então, como os jovens já falaram aqui, vem do acampamento, vem aquela coisa toda. Meu Deus, o acampamento é todo dia, é aqui, Deus falou lá, Deus fala aqui. Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje e para sempre vai ser o mesmo. Amém? Nós temos que ter essa consciência, essa firmeza e essa convicção diante de Deus, né? Nós temos que manter firme a nossa confissão, da mesma forma que quando você está num culto aqui abençoado, tal, você, com aquela energia, com aquela fé, você tem que estar assim, dessa forma, todos os dias diante de Deus, crendo que a qualquer momento Deus pode surpreender a sua vida, amém? Deus está ansioso por surpreender as nossas vidas com coisas maravilhosas. Por quê? Porque Ele morreu na cruz para que isso pudesse chegar à sua vida. Jesus foi para a cruz e nos deixou uma herança. E a Bíblia fala assim que toda herança, não é? Todo testamento só tem validade depois que o testador, aquele que escreveu o testamento, morre. Jesus fez um testamento com o seu próprio sangue, morreu e ressuscitou para que aquilo que Ele deixou como herança às nossas vidas se manifeste. Amém? Veja o que diz a palavra de Deus em João, capítulo 5. O computador me ajudar? Vai ajudar, irmão. João 5, versículo 1, diz a palavra de Deus: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Não é? Tinha uma pessoa jogada ali na beira do tanque, fazia 38 anos, devia ter uma enfermidade gravíssima. Não é? E Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Você quer ver a glória de Deus na sua vida mesmo? Você quer conquistar aquilo que a palavra de Deus diz que você pode conquistar? Porque o apóstolo Paulo diz assim: eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado. Você realmente quer? Porque Jesus teve que perguntar para o cara, não é? Jesus é o Deus onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabia que o cara estava lá há 38 anos, mas Ele perguntou: você, o cara está 38 anos aqui, será que ele quer realmente ser curado? Não é? Ou será que ele está aqui para todo mundo passar e falar assim: coitadinho dele, puxa vida, né? Que pessoa desventurada, né? Vamos dar uma esmolinha para ele, vamos ajudá-lo, né? Será que, né? Jesus perguntou: você quer ser curado realmente? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, não é? Quando a pessoa não quer de verdade, ela já vem logo com uma desculpa, não é? Pai, ninguém me coloca lá, eu estou aqui paralítico, eu estou aqui, não é? Não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta, irmão, levanta em nome de Jesus, levanta nessa noite, porque essa noite é mais uma vez que Deus está te dando uma chance para você conquistar sonhos. Quantas vezes a bispa já não pregou aqui, dizendo que Deus tem coisas grandes?
Deus está mais uma vez, com a sua infinita misericórdia, dizendo: levanta, toma o teu leito, toma rumo na vida e vai conquistar aquilo que eu já conquistei na cruz do Calvário. Você tem apenas que crer na minha obra, naquilo que eu já fiz. Tem que ser perseverante, tem que lutar. Vá para cima, porque é seu. Vá para cima, porque é seu. Vá conquistar aquilo que Deus tem preparado, não é? Tem uma coisa que a bispa costuma dizer, não está na palavra, deixa eu já colocar, porque o pastor falou lá, não está na Bíblia. Não está mesmo na Bíblia. Mas a pastora fala uma coisa que é interessante. E nós podemos fazer uma analogia com outro versículo bíblico, né? Que a bispa costuma dizer assim: pense grande e comece pequeno. Mas comece a fazer. Não, eu quero ter uma casa. Comece menor, vá procurar uma casa menor, compre alguma coisa, faça, mas comece. Não, porque a palavra de Deus diz assim, a analogia que eu ia fazer: quem é fiel no pouco, é fiel no muito também. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, diz a palavra. Então, se você quer ter grandes coisas, não interessa se você já tem 40, 50, 60 anos, não interessa, não é? A palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Abraão tinha somente 100 anos, não é? E a Bíblia diz que Abraão lhe deu um filho, não é? Quando ele tinha 75 anos, Deus falou com ele esperou 25, não é? E depois a Bíblia diz que ele viveu até 175, se eu não me engano, agora eu perdi, eu não me lembro exatamente. Mas a Bíblia diz que Abraão morreu velho, farto de dias. Não limite a Deus, amém? Faça com que os seus sonhos acabem com os limites da sua mente, para que Deus possa ser glorificado em tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida, amém? A palavra de Deus diz em Eclesiastes 9:10: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Você tem que fazer, você tem que tomar uma atitude para conquistar, amém? Projete, faça planos, coloque no papel e vá para cima, faça acontecer, amém? Porque Deus é com você, amém? A palavra de Deus diz que nós faremos as obras que Ele fez e ainda maiores. Deus também falou para Moisés, não é? E para Josué, e eles acreditaram na palavra do Senhor, e isso se tornou um sonho em seus corações, e eles foram atrás do sonho, não é? E conquistaram e entraram na terra prometida, e o povo de Israel tomou posse de tudo aquilo que o Senhor havia preparado. A palavra de Deus diz ainda em Josué 1:9: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Deus tem coisas para você possuir. A palavra de Deus diz assim, que os ímpios ajuntam para depositar aos pés dos justos. Os ímpios ajuntam para depositar aos pés daqueles que agradam a Deus. Nós somos justos, somos justificados, estamos aqui procurando agradar a Deus. Deus tem coisas para a sua vida. Avance, conquiste, porque Deus vai fazer chegar à sua vida. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, diz a palavra. Amém? Às vezes nós chegamos ao nosso limite, não é? Às vezes nós nos cansamos, não vemos possibilidades, não conseguimos ver saída, não é? Muitas vezes, quando a nossa carne ganha a luta durante alguns momentos, até que a gente vem à igreja, porque aqui é o local onde a gente se refaz, graças a Deus, mas às vezes a gente acha assim que não vai dar, não vale a pena continuar, não adianta, eu vou jogar toalha, eu vou desistir, né? Jesus passou naquele tanque de Betesda e mudou a vida daquele paralítico, mudou a sorte dele. Jesus está aqui hoje para mudar a sorte da sua vida. Deus está aqui hoje para mudar a sorte da sua vida. Eu creio que a minha sorte já foi mudada. Não se manifestou, mas já foi mudada. Eu creio. Eu sei que você crê, porque nós temos recebido a mesma palavra. Jesus passou, perguntou e não deixou nem falar mais nada. Não, levanta, toma rumo na vida. Jesus está falando com você aqui nessa noite. Amém? Ele está te dizendo: levanta, anda, toma o seu leito. Não é isso que eu tenho para a sua vida. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Amém? Jesus não perdeu a viagem. O diabo não vai frustrar o plano de Deus, não é? O diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Ele veio e nós temos a vida em abundância nas nossas vidas manifestada. Amém? O Senhor disse que decretou, que ordenou a palavra.
E é o que Deus tem falado culto após culto aqui. Amém? Que Deus, nós estamos num novo ciclo. Deus já decretou, já o ordenou. Houve uma ordem, numa profecia trazida por esse altar, que Deus deu uma ordem e já decretou. Deus deu um decreto, uma ordem a respeito das nossas vidas, que as bênçãos vão se manifestar. Que o tempo de colheita acabou, agora é o tempo de colher tudo aquilo que nós plantamos, amém? Não limite a Deus, não limite os planos de Deus para a sua vida, amém? Mas eu não consegui nada até hoje. Não interessa, né? Esqueça do que ficou para trás e prossiga para o alvo, porque quem fez a promessa é fiel. Isaías 54, que nós terminamos, a palavra diz assim: canta alegremente, ó estéril. Você não está vendo nada ainda? Ainda não produziu, ainda não frutificou? Cante alegremente. Louve. Abraão, diz a palavra, não se enfraqueceu por incredulidade, apesar de considerar o seu corpo, mas ele se fortaleceu dando glória a Deus. Isaías já sabia disso também. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. A estéril não deu a luz, e o profeta está profetizando a palavra de Deus, dizendo: cante alegremente, cante. Não vá esperar a bênção chegar para agradecer, porque isso é muito fácil. Não é? Deus vai ser honrado na sua vida se você levantar todos os dias e ao deitar todos os dias: Senhor, obrigado, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que aquilo que há de vir, virá e não tardará para a minha vida, amém? Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Só você pode impedir a bênção de Deus de chegar na sua vida. Não impeça a bênção de Deus de se manifestar na sua vida. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque você não será envergonhado. Você não será frustrado naquilo que você projetar em Deus. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Ela te sairá bem, aleluia. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, amém? Louve a Deus, engrandeça a Deus antes da bênção chegar, porque a bênção virá. Aquele que fez a promessa é fiel, amém? Palavra de Deus, para terminar, em Salmo 1:3 diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não passe a sua vida inteira dizendo: eu sou uma árvore, eu sou uma árvore, eu sou uma árvore. Dê frutos. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Você tem que fazer. Você não pode esperar acontecer. Você tem que fazer. Você tem que dar os passos. Tudo o que você fizer será bem sucedido. Assim seja, porque assim diz o Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Quero chamar o pessoal do louvor. Vamos cantar um louvor ao nosso Deus. Feche seus olhos. Vamos aproveitar esse momento para falar com Deus, porque Deus está mais uma vez dizendo: levante-se, faça, haja, tome uma atitude. Jesus, né, o próprio Deus chegou para Josué e disse assim: não te mandei eu, Deus já mandou você. Deus já mandou com a palavra do altar. Toda vez que Deus fala através do altar, Deus está mandando. Deus não está pedindo, Deus não está dando uma sugestão. Deus está mandando você tomar posse daquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Feche seus olhos. Pai bendito, oh aleluia, Jesus, Senhor, oh glórias a Ti, Pai. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos. Ora alabá, oh aleluia, Jesus, glórias a Ti, Pai. Pai maravilhoso. Oh Senhor, Tua palavra não volta vazia, faz aquilo que lhe apraz, Pai. Tua palavra é viva e eficaz. Não impeças, diz a Tua palavra, que o Teu povo, Senhor, como diz a Tua palavra, se hoje ouvires a Sua voz, não endureçais o vosso coração. Senhor, eu clamo aqui agora, Senhor, mais uma vez, Senhor, pelo Teu povo, é o Teu povo. Tua palavra diz: sobre o meu povo seja a minha bênção, Pai. Está ordenado já a Tua bênção na vida do Teu povo, Pai. Nós aqui agora, Pai, estamos aqui colocando diante de Ti
reavivando, Pai, trazendo sonhos antigos, Senhor Deus, para que eles não sejam esquecidos. Nós colocamos diante de Ti, Pai, porque a Tua palavra diz que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem de Ti, Senhor. E agora nós apresentamos nossos sonhos, nossos projetos, Pai. O projeto para o bem-estar da nossa família, Pai. O projeto de crescimento profissional, crescimento financeiro, Senhor, para que nós possamos ser bem-sucedidos, para que nós possamos ser cumpridores da Tua palavra, que diz assim, que o Senhor diz que nós teremos sempre em tudo a ampla suficiência, para que nós possamos superabundar em toda boa obra, Pai. Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós cremos, Pai. O Senhor mandou, o Senhor disse, levanta-te. O Senhor disse, não te mandei eu, não te mandei eu. O Senhor estava talvez um pouco bravo, Pai, porque não mandei já, eu não falei. Oh Pai, oh Jesus, o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem falado com cada um de nós, Pai. Nós estamos aqui nesta noite para, como filhos obedientes, de uma vez por todas, Pai, fazermos, agirmos, Senhor Deus, tudo aquilo que vier às nossas mãos, nós devemos fazer conforme as nossas forças, não ficar colocando obstáculos, Pai. E a Tua palavra diz que nós veremos a Tua glória manifestada, Pai, porque a Tua palavra diz que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não murcham e cujo fruto se manifesta ali na estação própria, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Nós somos o povo para qual foi escrita esta palavra, Pai. Tudo o que nós fizermos será bem sucedido. É no Teu nome, Pai, que nós oramos aqui agora. É sobre a Tua palavra que nós lançamos a rede nas nossas vidas, Pai. Tudo o que nós fizermos será bem sucedido, Pai. No Teu santo nome, Jesus, nós oramos e Te agradecemos. E que a graça, maravilhosa graça, seja com todos aqueles que amam sinceramente, com amor ágape, Pai, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Amém. Se você tiver um tempinho, ainda faltam 12 para as 10. Se você puder ficar conosco, se você quiser se retirar, não há problema. Mas diga para quem está do seu lado assim: sonhos de Deus se realizam. Amém. Aleluia. Vamos adorar ao Cristo que venceu e derramar os nossos corações como expressão de amor, porque Ele se entregou por mim e por você, meu irmão. Glória a Deus. Adorar Jesus, o Rei dos Reis, só Ele é digno de adoração. O seu trono é sublime, o seu reino resplandece.
Aleluia, glória a Deus por mais essa noite, por essa palavra bendita. Até sábado no Cine Caris, ou até domingo no nosso culto de ceia, amém? Boa noite, internauta, abençoado da graça de Deus, que essa palavra edifique ainda mais a sua vida e que você conquiste os sonhos, os desejos que o Senhor tem plantado no seu coração, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Boa noite a todos.